No episódio de hoje, a conversa é com a Karina, nossa pedagoga super elegante. Ela tá sempre com a gente, ajudando o podcast a acontecer, dando aquela força no sarau e em tudo que a escola inventa. Super calma, educada e amiga de todo mundo, é daquelas pessoas que fazem a diferença sem precisar levantar a voz. Então vem com a gente na escuta do sarau. Bem-vindos na escuta do Sarau. Estamos nos bastidores do quarto episódio do Sarau do Miranda, Futebol e Poesia entre Versos e Dribles. Hoje estamos com uma incrível convidada que está fazendo este episódio acontecer, a Karina, nossa pedagoga. Isso mesmo. Hoje intitulado como Ela não entende futebol, mas entende de gente. Então, Karina, você que está no Sarau desde a primeira edição, vendo tudo acontecer, o que te motivou com esse projeto? Primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. E eu achei muito carinhosa a forma que vocês me descreveram aí na entrevista. Bom, com relação à pergunta, eu estou na escola desde antes do início do projeto do Sarau. Era chamado Chá com Leitura. Era elaborado pelo professor Zequinha, a Clarice e a Graça, que são professores que já se aposentaram no Miranda. Mas era um evento bem pequenininho. Os alunos declamavam poesias e falavam, né? Liam textos. E era tão pequenininho, gente, que tinha, no final, tinha biscoito realmente com chá, que era oferecido. E aí, quando iniciou, né, o projeto com o nome Sarau, tornou-se um evento maior, com a participação, né, de quase todos os alunos. Então, eu estou aqui desde antes do início desse projeto, desde quando era chá para leitura. Sim. E, Karina, dentro dos tempos aí, o que a senhora acha que, assim, que vem de essência do sarau desde quando o sarau começou? O sarau mesmo. Que começou com a Sandra, né? E os alunos já declamando, fazendo apresentação. Eu acho que o sarau, né, é um evento literário, né? Que trata de literatura. Só que, o que é a essência, né? Ele aborda várias apresentações artísticas, como a música, a dança, as poesias. Isso torna muito interessante porque sai daquela questão só teórica de sala de aula, né? Sim. Só da leitura na sala, do professor falando, da atividade escrita. Então, eu acho que a essência é isso. Eu acho que é trabalhar a questão das emoções. Porque quando a gente vê uma apresentação do sarau, eu acho que não tem quem não se emocione. Porque a cada ano ele vem evoluindo e ficando melhor a cada edição. E a gente vê que a cada edição existe mais participação dos alunos, mais envolvimento dos professores. Então, eu acho que a essência é essa, assim. Eu acho que é tocar o coração das pessoas. Isso acaba motivando mais gente, Sim, próximos mudanças. sim. Traz muito mais gente pra perto, realmente, como a Melissa falou. E então, Karina, na sua opinião, o que torna o sarau tão especial para os alunos, além do tema futebol, no caso? Eu acho que é o próprio desafio, né? Todo mundo que se propõe a fazer alguma coisa, principalmente quando sabe que vai estar à frente, né, de várias pessoas, a pessoa se dedica, ela quer fazer o melhor, né? Então, eu acho que a pessoa dá o melhor de si. E eu acho que isso que faz a grande diferença. Às vezes, na sala de aula, o aluno às vezes fica desmotivado, né? Às vezes ele não participa, não tem um interesse grande. E quando ele vai participar de algum evento, que ele se identifica com alguma coisa, que seja dança, que seja recitar uma poesia, que seja cantar, isso torna muito mais prazeroso. E tudo que é prazeroso, a gente faz bem feito. E faz com muita emoção, faz com muita garra, né? Então, eu acho que é isso que faz a diferença para os alunos estarem participando do sarau. Sim. Como consequência, acaba tocando mais alunos, né? Igual os alunos do sexto ano. E isso continua, porque se não tivesse motivado ninguém, hoje ia acabar, né? Esse ano. E a gente percebe que a cada ano, a cada edição, mais pessoas procuram os professores que querem participar. Então, a gente vê que está numa crescente.
Hoje já é praticamente um projeto institucional da escola, né? O sarau. Sim, tá, já todos os anos, né? Sim. Todas as crianças já querendo só, tipo, o sexto ano que a gente incentivar mais, que ainda não conhece, mas Aham. as outras turmas já sabem como que é e já sentem muita vontade. Sim. E dentro desse universo, assim, teve alguma coisa que, tipo assim, que tocou, que você ouviu, ou algum aluno falou pra senhora que, tipo, te tocou, ou te marcou, assim, uma coisa que você vai lembrar? Olha, se não me engano, foi ano passado que lugar de mulher é em todo lugar. Onde ela quiser, na verdade. Lugar de mulher é onde ela quiser. E aí, tiveram apresentações belíssimas. Mas uma que me tocou foi uma espécie de um teatro que tinha várias frases. E aí, nessas frases, as mulheres eram menosprezadas, diminuídas. E aí, elas falavam frases de impacto. E ao final, foi muito emocionante, sabe? Porque a gente percebe que a mulher, ela tá ganhando espaço na sociedade, ela tá sendo respeitada, ela já está sendo valorizada. Claro que a sociedade ainda tem muito a avançar com relação a essa questão da mulher, né? Hoje ainda existe muito desrespeito, a questão do feminicídio, a questão de alguns homens ainda achar que mulher, o lugar de mulher é dentro de casa, né? Mas essa abordagem que teve nesse sarau desse ano, foram várias apresentações, mas essa especificamente me tocou muito. Porque eram frases assim, de impacto de muita mulher. E aí, no final, as alunas falam, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, é uma coisa assim que me marcou muito. Sim, marca, porque hoje em dia, né, tipo, a sociedade ainda é muito machista, por mais que, igual você tá falando, as mulheres estão no lugar na política hoje em dia, entre vários aspectos, né? Mas o machismo ainda existe, a gente sabe disso, né? E ver essas apresentações vindo de pessoas mais novas, eu acho que assim, incentiva mesmo pessoas da mesma idade, até pessoas mais velhas, a começarem a refletir, pensarem mais como isso é errado, como isso afeta tanta gente, tantas mulheres, sabe? Eu acho que é. Exatamente. Acho que você falou isso é muito importante. Porque a pessoa vai refletir sobre aquele assunto, né? Que seja qualquer assunto. E aí ele leva para casa e ele reproduz isso na casa dele. Se a família dele tem aquele perfil, né? Ele vai falar, não, mas não é assim. Né? Vamos pensar dessa forma, vamos pensar diferente. E é assim que a gente vai, né? Mudando. Sim. Já simples frase, palavra que alguém ouviu pode mudar a vida da pessoa, né? Mudar completamente daquela pessoa. Com certeza. Muda totalmente, vendo assim, principalmente pessoas mais novas fazendo isso, vendo que tá mudando totalmente as coisas. Sim. Então, mesmo sabendo que o tema futebol não é bem um tema que a senhora gosta tanto, como que você acha que trabalhar com esse tema vai ser importante para esse sarau, Luciana? Não, realmente, eu sou péssima na questão de futebol. Apesar de eu ser cruzeirense, eu sou aquela assim, eu não sei nem o nome do goleiro do meu time, sabe? Mas no jogo do Brasil, mas eu gosto de futebol. Sim. No jogo do Brasil, eu fico muito empolgada. Eu sei o nome de todos os jogadores, eu vibro o tempo todo, sabe? Eu até xingo no final do jogo, eu fico muito nervosa, eu grito. Eu tenho que assistir o jogo na minha casa. Eu não assisto em bar, não vou pra casa de ninguém. Porque realmente, assim, a emoção toma conta de mim, eu grito mesmo. E eu gosto muito do jogo do Brasil. Apesar de ser cruzeirense, realmente eu não tenho muita empolgação. Não assisto jogos, não tenho muito interesse, não. Mas eu acho que o que é muito importante na questão não só do futebol, mas a questão do esporte em geral, né? Ele trabalha muito a questão da disciplina, do trabalho em equipe, da valorização do outro, de entender que ele sozinho, ele não vai conseguir fazer tudo. Então, eu acho que essa é a importância do futebol. E eu acho que esse ano, né, apesar de que todos os anos no sarau a gente tem a participação dos alunos, dos meninos, esse ano, por ser esse tema futebol, eu acho que vai incentivar mais meninos a estarem participando, porque isso é uma coisa que é muito
da cultura mesmo, né, masculina, eles gostam muito. Então eu acho que isso tornou-se, né, eu acho muito mais empolgante para eles estar participando do sarau esse ano. Sim. Você sente que o sarau vai além do futebol? Cria um espaço para os outros alunos se expressarem mais, sabe? Para se importarem mais, querem fazer mais parte das coisas da escola? Não, com certeza. Como eu falei anteriormente, né, às vezes o aluno em sala de aula, ele não participa, não tem interesse, né? Às vezes nem copia as atividades, não faz para casa, não faz dever. E no sarau, ele tem essa possibilidade de estar expressando as emoções dele. Que seja recitando poesia, que seja cantando, que seja dançando. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que isso que é a grandiosidade do sarau, sabe? Que desperta as emoções, tanto em quem assiste, quanto em quem realiza. Porque muitas vezes a gente não é 100% em tudo, a gente não é bom em tudo, né? A gente é bom em muitas coisas, mas a gente às vezes tem uma habilidade maior para algumas coisas. E aí possibilita, né, o aluno a estar mostrando esse outro lado que ele tem também. Sim, realmente concordo muito com isso que você está me falando, que ele tem uma coisa que, tipo, ele numa sala de aula, ele não vai poder fazer isso. Ele não vai poder cantar uma música assim, ou, sei lá, expressão que ele realmente gosta. E o sarau, eu acho que ele, tipo, ele é uma coisa que realmente ele abrange, assim, porque ele pode mostrar o que ele gosta, o que ele sabe, ou o que ele acha que ele tem talento para outras pessoas do jeito que ele quer. Exatamente. Então, eu mesma, ano passado, eu vi alunos tocando teclado, que eu não sabia que tinha, né, esse dom mesmo. E aí, é o momento da gente conhecer o que você falou, os talentos das pessoas, né? Sim. Dos alunos da escola. Deixar os Tem gente que dança apresentação de balé, fazer balé. A gente nem imaginar que a pessoa dançava ou gostava de fazer algo daquele tipo. E Exatamente. com o sarau isso é possível eles mostrarem mais para as outras pessoas, para os amigos, como que é outro lado deles fora da escola, é as coisas que eles realmente se interessam. Verdade. E como pedagogo, o que mais te emociona no envolvimento dos alunos no sarau? Eu acho que essa é a palavra, envolvimento. Porque como existem várias, né, manifestações artísticas, a pessoa ela vai, né, se doar e se inscrever ou querer apresentar o que ela faz de melhor. E tudo que a gente faz de melhor, né, que a gente se esforça muito, eu acho que é diferente. Então, as pessoas se envolvem. Eu vejo que no dia da apresentação, as pessoas trazem roupa, né? Trocam de roupa. E a gente vê a questão da autoestima, como é que muda, né? Porque a pessoa vai realmente dar o que ela tem de melhor, o talento dela, a habilidade dela. E eu, como pedagoga, eu fui muito feliz. Porque às vezes na escola, por mais que alguns professores, né, diversificam as aulas, muitas aulas ainda são daquela forma mais tradicional mesmo, né? E como pedagoga, eu vejo esse movimento na escola é muito interessante, né? É o aluno sendo protagonista do aprendizado dele. Sim. Você percebe uma mudança assim, nos estudantes em relação a uma preparação no sarau? Eles, tipo, vejo que você vê um empenho maior por eles, essa relação da autoestima que a senhora falou, vê que eles ficam mais receptivos às coisas que envolvem a escola? Não, sim, como eu já falei anteriormente, né? Eu acho que quando eles fazem o que eles gostam, né? Que eles sabem que ele é bom, isso é muito importante, porque valoriza, né? E a autoestima da pessoa também é muito importante nesse momento, porque ele vai se envolver e realmente depois ele vai ficar muito satisfeito com ele mesmo. Sim, você acha que o sarau ele oferece, tipo assim, muito mais do que a sala de aula pode proporcionar para os alunos? Tipo, nessa questão que a senhora tá falando, de autoestima, de mostrar o que eles gostam, você acha que ele realmente faz diferença na vida dos alunos, assim? Acho.
Porque quando a pessoa, ela se doa, né? E ela se prepara muito para isso. Então, quando ela vê que deu certo, ela se sente, assim, realizada, sabe? Muito feliz. E a autoestima melhora muito. Tanto que, às vezes, alguns alunos são tímidos, né? Assim, às vezes, na primeira turma, fica tímido. Mas quando vê que ele conseguiu, que ele foi capaz, no outro ano ele participa, mas ele já vai de uma outra maneira. Ele já vai com uma autoestima muito maior, né? Com segurança muito maior. Sim. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Sim, e a gente tem exemplos assim, muito perto da gente. Eu mesmo, quando eu comecei a apresentar no sarau, eu não gostava, eu morria de vergonha. Mas a gente vai e realmente tem que perceber, até nos colegas da gente, aquela pessoa que tipo, era mais retraída, você vê ela dançando, cantando. E É uma como a coisa muito gente já tá bacana. na quarta edição, então quando começou, você estava no 6º ano, Sim. né? E você já apresentou no 6º ano ou você... Apresentei, eu tô apresentando desde da primeira edição. Pois é. Nós duas, desde o 6º ano, a gente participou de todas as edições, muito por causa do incentivo da Sandra. Uhum. Mas vocês perceberam que hoje vocês se soltam muito mais e tem muito mais segurança do que no início? Sim, com certeza. Pois é. Eu acho que isso acontece com todo mundo. À medida que a pessoa vai, faz e vê que as pessoas gostaram, né, que valeu o esforço dela, que valeu o empenho, no ano seguinte ela quer fazer mais e melhor ainda. Sim. E cria mais aquela afeição, aquela vontade que ela ainda melhor, sabe? De continuar participando, de passar isso para outras pessoas, né? Fazer mais coisas. Tipo, declamei um trecho. Aí no outro ano quer fazer uma coisa maior, uma dança, uma apresentação com música, um poema inteiro. Pois é, a gente já teve aluno aqui, se não me engano, que ele mesmo escreveu a poesia e recitou. Sim, ano passado teve. Pois é, foi ano passado, né? Pois é. Então, olha pra você ver como é que a pessoa se sente tão segura, né? Que aí ela já não precisa mais do escritor. Ele mesmo se sente empoderado, né? Para criar alguma coisa e realmente falar e apresentar. Né? Esse dom, essa facilidade que as pessoas têm às vezes de escrever. Realmente faz diferença. Então, Karina, você lembra de mais alguma apresentação, além dessa que a senhora falou das meninas com os cartazes falando sobre violência doméstica, sobre falas machistas? Tem alguma outra apresentação que ficou muito marcada pra você? Nossa, assim, as apresentações, de modo geral, elas são belíssimas. Sim, elas me tocam muito. Mas teve um ano, eu não me lembro, eu acho que não foi o ano passado. Ou talvez tenha sido, e como eu estou em todas as edições, eu posso estar fazendo alguma coisa não. Mas foi uma apresentação que a pessoa estava toda vestida de branco e as alunas sujaram a mão de tinta e foram passando a mão na roupa da pessoa e sem falar nada. E foi uma dança belíssima, sabe? Então, isso me marcou também. Por essa apresentação. Eu lembro da apresentação que foi 2023. Foi em 2023? Não tenho certeza, mas acho que foi com as meninas do nono ano. Sim. Com as meninas do nono ano. Foi bem bacana. Foi muito. Sim, pois é. Teve gente chorando. Pois é. Foi muito lindo, né? Sim. Eu achei lindo. E aqui, Karina, e nos bastidores, assim, nas preparações do sarau? Teve alguma coisa, assim, curiosa ou engraçada que você quer compartilhar, assim, com a gente? Olha, engraçada não, mas curiosa. O que eu achei muito interessante foi a participação dos professores apresentando música, né? Que foi o Leonardo, Eduardo. E é muito engraçado porque, da mesma forma que os alunos se empenham, se preparam, os professores também. Porque eles ensaiavam mesmo, sabe? Eles mandavam vídeo lá no nosso grupo, deles ensaiando. Então, acho que é muito bacana esse envolvimento, porque o sarau está tomando uma proporção tão grande aqui na escola,
que além do envolvimento dos alunos, a gente tem o envolvimento dos outros professores também, né? Dos outros componentes curriculares que ajudam também nos ensaios. E eu acho que isso está tornando um projeto interdisciplinar, né? Quando as disciplinas elas conversam entre elas, mas também dos professores estarem também mostrando seu talento. Sim, sim. Nossa, porque eles se envolvem muito, sabe? Ensaiam. E ano passado, não sei se você se lembra, a apresentação foi assim, todo mundo levantou, participou, né? Foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Então, porque assim, a gente vê que tá tocando não só os alunos. Sim. Mas, tipo, entre as fora do objetivo, né? Porque o objetivo é tocar os alunos e a gente vê que tá tocando vai além, todos, né? tá? Vai A além. escola inteira quer participar, não só os alunos que são os mais incentivados. Pois é. Mostra que os professores também querem estar presentes nisso, e isso acho que até conecta mais os alunos com os professores, por ver uma outra parte deles. E eu acho também que a comunidade, se ela for envolvida também, né? Porque a gente tem a questão do espaço físico aqui da escola. Porque como a apresentação são para todos os alunos, a gente tem essa questão de não conseguir receber toda a comunidade. Mas eu vejo assim, ter importância também nos pais, né? A família, realmente ver o filho, né? Ver o que a escola está produzindo de positivo, né? Então, tomara que esse ano a gente consiga, né? Mesmo que a gente limite, talvez alguns, né? Que não abra para toda a família, porque realmente não vai caber todo no nosso espaço, mas que realmente haja essa participação mesmo das famílias, Sim, né? No 7º ano teve a presença dos pais, foram 2 apresentações que a gente fez para poder todo mundo ver. Foi no auditório. Sim. Sim, eu me lembro. Eu acho que foi muito importante para muitos alunos por você poder ver quem tá sempre com você. Ver a família junto. Realmente, os pais ficam muito felizes. Sim. É muito importante que os alunos contem com o apoio dos pais, né? Porque já é a rede de conforto deles, é a rede de segurança. Sim. Como eu estava dizendo, né? É muito importante ver os pais vendo isso, porque é um incentivo para os alunos e para os pais verem o que está sendo feito na escola, ver como que está sendo bom. Sim. Mas então, Karina, como que é trabalhar com professores de diferentes áreas aqui da escola para fazer o sarau, vendo essa parte interdisciplinar? Tem alguma dificuldade? Ou é sempre uma organização muito tranquila de ser feita e é muito participativa? Não, é uma organização tranquila, porque aí o professor também que se sente à vontade, que tem essa maior afinidade, né? Ele fala, não, pode me colocar em tal turma que eu vou trabalhar com eles, eu vou fazer isso. E aí parte mesmo do professor, apesar de que existe uma organização dos professores de língua portuguesa, né? Mas existe essa contribuição também dos outros professores, né? Eles sugerem, né? E aí eles vão também muito da habilidade deles que eles têm, né? Para estar junto com os alunos. Então, assim, não existe essa dificuldade, né? A gente não tem a participação de todos os professores, mas a gente vê também que a cada ano a gente vê mais professores envolvidos também com o sarau. Sim, sempre mais gente querendo participar. Sim. E Karina, fala pra gente aqui. E se você, tipo, na época da sua adolescência, tivesse essa oportunidade do sarau, você toparia subir no palco, fazer uma apresentação assim? Eu sempre tive muita dificuldade com as palavras, assim, de apresentar em público, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade, assim. Eu fiz esse exercício, acho que todo mundo faz, né? No ensino fundamental, de apresentar trabalho. Mas eu me lembro, assim, que minha barriga ficava gelada, sabe? Eu tinha dor de barriga antes, eu não dormia direito. E só na universidade mesmo que eu fui, assim, familiarizando mais, já fui acostumando com essa questão. Então, eu acho que se eu fosse fazer uma apresentação de sarau naquela época, eu engajaria na dança. Porque desde muito novinha eu fiz balé, depois eu fiz dança moderna. Então, eu tinha essa expressão minha maior com o corpo, era mais fácil do que com as palavras. Então, eu acho que eu faria uma apresentação de dança. Eu acho que seria muito incrível, inclusive, se você quiser estar participando aqui da Vai ser bem legal, a gente apoia. A gente apoia completamente. Tem alguma mensagem que a senhora poderia deixar para quem está sentindo vergonha, alguma insegurança de participar, principalmente para os menores que não participaram de tantas edições?
Não, eu acho que a gente tem que se desafiar sempre, né? A gente tem que tentar superar, né, as nossas dificuldades sempre, porque eu acho que a gente aprende todos os dias, né? Então, realmente, é um desafio para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm muita facilidade de falar, de dançar, né? De apresentar mesmo para o público. Mas tem gente que tem essa dificuldade maior. Mas se a gente não faz esse exercício de tentar, a gente nunca vai sair daquele lugar. Então, eu acho que quem não começou ainda, comece da forma que ele conseguir. Bom, uma dança, ou recitar uma poesia pequenininha que seja, né? Para ele ir dando conta daquilo, ver que ele é capaz, e depois almejar aí, né? Outras coisas, assim, muito maiores. Sim. Porque aí você começa uma coisa pequena e no outro dia você já tá fazendo aquilo que você gosta, você sente confortável. Uma outra coisa pode ser que até muito maior. Então, Karina, pra fechar bem rapidinho mesmo, vai ser um bate-bola pra você responder a primeira coisa que vier na mente. Tá bom? Então, um livro que foi inesquecível pra senhora. Inteligência emocional. Uma cor que representa seu estilo. Tá preto, porque eu acho muito elegante. Uma música que te acalma. Epitáfio, do Titãs. Um lugar que se sente confortável com a escola. A sala dos professores. Então, a gente tem que descontrair, pra rir um pouquinho, conversar. Uma palavra que define o sarau pra você. Eu acho que é emoção, gente. Eu acho que é emoção. Um talento seu que pouca gente conhece. Olha, a minha família e meus amigos sabem que eu cozinho muito bem. Não é uma coisa que eu faço diariamente, mas é uma coisa assim, que modéstia à parte, eu faço muito bem. E um sonho bonito que você ainda guarda. Assim, ó. Ainda guarda. Que ainda guarda? Uhum. A minha adolescência, assim, a escola, os meus amigos. Nossa, foi acho que a melhor época, assim, na minha vida. Foi o meu momento da escola, do fundamental, do sessão 1. Então, Karina, muito obrigada pela sua participação hoje, por compartilhar sua história, sua opinião sobre o sarau e tudo que tá sendo bom aqui pra escola. Foi muito importante ter a senhora participando com a gente, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom, Dani. Foi muito bom. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês que estão aí escutando a gente, muito obrigada por ficar até o final e aguardem os próximos episódios.